Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o estado do Paraná, neste sábado 21 de setembro, véspera aí da chegada da primavera. E hoje eu vou bater um papo aqui com... eu vou receber dois convidados. A minha primeira convidada é a secretária da Cultura do Paraná, a Luciana Casagrande Pereira. Bom dia, Luciana. Bom dia, Bessa. Prazer enorme estar aqui no Grandes por Bessa, conversando com você nesse sábado. Um prazer grande. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E temos muita coisa aí para saber e falar, perguntar sobre a cultura do Paraná. No segundo bloco, vou receber o Mauro Pereira Schwartzburg, diretor da FIEP, presidente do Sindicato da Indústria do Mobiliário e Marcenaria do Paraná, o CIMOV, que vai falar sobre o 11º Congresso Nacional Moveleiro, que vai acontecer em Curitiba nos dias 1º e 2 de outubro agora. Bom, Luciana, vamos lá. Você é arquiteta e urbanista de formação, né? Como é que você foi parar na cultura? Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. E na verdade, Bessa, para mim, a distância entre dois pontos é uma reta. E na arquitetura ela pode ser muitas curvas e eu nunca fui tanto da criatividade. Eu sempre fui mais de trabalhar com a criatividade dos outros, colocar em execução. Então a arquitetura, eu me formei, mas sabendo que eu não seria uma boa profissional. Você não chegou a atuar, então? Não, eu cheguei a atuar, eu fiz uma pós-graduação depois em gestão técnica do meio urbano. Sim. Então eu gostava de planejamento urbano, de pensar a cidade, mas não da criação mesmo. Uhum. Então eu não era boa arquiteta. E quando eu tranquei meu curso de arquitetura no 3º ano, que é um ano meio decisivo, assim, lá eu já sabia que eu não tinha competência para ser arquiteta. E aí eu tranquei, fui passar um tempo na Itália e fui estudar História da Arte já. Então, na verdade, a arte e a arquitetura, elas são primas, né? Sim, irmãs, se não irmãs. Sim. Então, eu gostava dessa área, mas não da arquitetura em si. Até porque na cultura você lida muito com o patrimônio arquitetônico também, né? Também, faz parte é uma das pastas, uma das coordenações é patrimônio arquitetônico. Tá certo. Bom, você é secretária da Cultura do governo Ratinho Júnior desde o início, né? Você primeiro era uma superintendente. Era uma superintendência, né, de cultura, e depois virou secretaria, né? Exatamente. Voltou a ser secretaria, né? Porque ela passou um tempo vinculada à comunicação. À comunicação, né? Era Secretaria de Comunicação e Cultura, quando eu assumi em 2019, mas eu era superintendente, porque o secretário, ele era mais ligado à área de comunicação. Sim. Eu digo que o trabalho é exatamente o mesmo, sabe, Bessa? Não muda nada. O que muda é o olhar que as pessoas têm com você. Então, o fato de eu estar secretária hoje me dá mais... Quando eu sento na frente do secretário da Fazenda, ele me trata de uma forma diferente de quando eu era superintendente. Acho que é basicamente isso. As pessoas te olham de outra forma, mas o trabalho é exatamente igual. E que percepção, falando nisso, né, pegando o gancho dessa sua colocação aí, que percepção o governo como um todo e principalmente o governador Ratinho Júnior tem da área da cultura? Porque a gente sabe que a cultura, infelizmente, ao longo dos anos, né, e acho que isso não é uma realidade só do Paraná, sempre é um dos menores orçamentos, né, sempre está ali, enfim, não tem o mesmo orçamento que outras pastas têm, como a agricultura, né, como a própria fazenda, enfim, educação, que, claro, né, é super importante, mas, enfim, a cultura sempre fica ali, parece que a reboque, né? Parece patinho feio. É. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico, Bessa, que isso está mudando. Eu peguei exatamente em 2019, nós ainda éramos um patinho feio e hoje nós estamos ficando lindas. Então quase um cisne já. Estamos mais do que um cisne, eu acho. Porque o que aconteceu? Eu acho que a percepção que eu tenho é que a pandemia, que foi um momento muito triste e muito difícil para a área cultural, ela foi um divisor de águas. Primeira questão, foi um divisor de águas na percepção das pessoas, porque a gente sempre num mundo muito rápido, correndo, não sei para onde, mas sempre correndo,
as pessoas não percebiam a importância da arte na sua vida. Quando a gente parou, todo mundo consumiu arte para poder ter sanidade mental. Então, houve já uma mudança de percepção das pessoas. Mas houve uma outra mudança que foi muito importante, que foi o Congresso aprovou algumas leis de apoio à classe cultural, leis emergenciais, muito recurso. O recurso que antes ficava no Ministério da Cultura, e ele fazia a gestão, foi distribuído para estados e municípios. Então houve a capilaridade no país inteiro. Com muito recurso para a área cultural, o que não era comum, porque nós tínhamos um orçamento muito pequeno, houve a percepção do quanto a cultura não é um custo, é um investimento. E ela gera recurso de volta para o tesouro. Então, você, quando investe além em cultura, de ser uma atividade econômica. Fora os valores intangíveis que quem trabalha com cultura, com arte, percebe, mas quem não trabalha acha que não, que a cultura é... Acho que é supérfluo. Acha que é supérfluo, exatamente. Mas as pessoas que têm esse olhar econômico começaram a perceber que a esteira da cultura gira muito rápido. Então, quando você investe R$1 em cultura, em 3, 4 meses, ele já volta a R$7, R$8. Ele gira a economia, diferente de qualquer outra indústria onde você faz um investimento a longo prazo, você tem uma amortização em 5, 10, 15 anos. Na cultura são meses. Então, é além do produto que o consumo é rápido, né? O consumo é rápido e o retorno muito rápido. Então, houve essa percepção, começou a ser criado indicadores sobre a cultura começou a ser medida, então teve a percepção da população, uma entrega de produtos culturais muito grande e olhar a cultura como de fato um investimento econômico de sucesso. Hoje a cultura, o PIB da cultura é maior do que da indústria automotiva. Então... exatamente. E até um dos assuntos aqui do segundo bloco, como eu falei há pouco, né? É o Congresso Nacional Bom Veleiro, que vai acontecer aqui em Curitiba, que também é um segmento aí que está, enfim, né? Que é expressivo economicamente, como muitos outros que a gente tem aí no país, né? Mas, Luciana, voltando aqui, um dos assuntos que eu quero tratar aqui com você é que há poucos dias o governador Ratinho Júnior anunciou se eu não estou enganado, o maior investimento da história, pelo menos recente aí, na reforma do Teatro Guaíra, né? Que está completando aí, não sei se já completou, mas está completando este ano, pelo menos, ou agora, no segundo semestre, 140 anos de fundação, né? E tudo mais. Não 140 anos ali na Praça Santos Andrade, mas, né? Ali já são 70, né? 70. Isso. E os outros 70 lá ali no centro, né? Acho que é na Cândido Lopes ali, onde é a Biblioteca Pública, se não me engano. Exatamente. Ele anunciou aí 50 milhões de reais. Isso é orçamento de filme de Hollywood quase, né? Mas o Guaíra merece, né? Não estou dizendo que não merece, estou dizendo que... O Guaíra é muito mais do que fazendo uma comparação aqui. Realmente foi anunciado um investimento de 50 milhões de reais, o maior investimento da história do teatro. E a gente vai fazer vamos dar mais brilho para o teatro, porque o que acontece hoje? O teatro já é muito bem conservado, ele é um templo da cultura, todo mundo Sim. que entra no Guaíra se apaixona, né? Fica encantado. Mas a gente ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas. A gente já iniciou uma reforma no telhado, que é uma reforma muito onde não aparece. Então o telhado já está sendo reformado com o apoio da Audi. Mas os camarins, a parte que... A acústica, o Guaíra tem uma grande acústica, mas a gente está trabalhando com o Nepomuceno, que é o mestre da acústica no país, para melhorar a nossa concha acústica. A gente vai investir com os instrumentos da Orquestra Sinfônica. Então a gente vai investir também bastante. Eu estive recentemente em abril ou maio, em Paris com o governador. A gente teve uma missão cultural lá, fomos conversar com o presidente do Pompidou e fomos também na Ópera de Paris.
fazer uma visita guiada. E o governador ficou encantado, porque a Ópera de Paris recebe mais de 1 milhão de turistas que não vão para a ópera assistir um espetáculo, um concerto. Eles vão para conhecer o edifício mesmo e entender um pouco dos bastidores. E aí o governador ficou encantado, ele falou, olha, por que a gente não faz isso lá no Teatro Guaíra? A gente faz visita guiada no Guaíra, mas não é de encher os olhos como é na Ópera de Paris. Então acho que essa foi um pouco a inspiração do nosso governador para fazer essa grande investimento. E além então desse investimento, porque também foi anunciado agora, o próprio Guaíra criou, né, uma visita que o público vai conhecer o teatro, né? Vocês estão chamando de... Guaíra do Avesso. Guaíra do Avesso, né? Porque as pessoas, normalmente, quando vão lá, vão para assistir algum espetáculo, alguma peça, um show, enfim, sentam ali na plateia, né? E dali vão para suas casas. Mas o público mesmo nunca entrou lá, né? Para conhecer os camarins, as coxias, como a gente fala, né? A gente teve a primeira edição do Guaíra do Avesso agora na sexta-feira passada, faz uma semana, e foi emocionante, eu chorei. É mesmo? Eu chorei porque você já chega, você já vai sendo recepcionado pela percussão da orquestra, depois as cordas, os metais, mas muito os técnicos e as técnicas que trabalham no Guaíra, sendo no palco como artistas mesmo. E aí a gente sobe no palco, a gente visita os camarins, a gente assiste alguma coisa em cima do palco, porque subir no palco do Guaíra é muito emocionante. A gente está acostumado a ver, né? Tá embaixo na plateia e ver os artistas no palco. Então quando você tem pisa a visão ali, do artista, né? Quando você pisa ali é completamente diferente. Você olha para aquela plateia, chega a amolecer a perna. Pensa, como é que os artistas conseguem vir aqui e ser tão brilhantes? Porque a plateia é gigante, né? E isso é com a plateia vazia, né? Com a plateia vazia, imagine lotada. Imagine cheia, lotada, pois é. Exatamente. E, bom, eu conheço o Guaíra porque, enfim, né, tantas coberturas lá, já participei até de alguns espetáculos lá também. Enfim, conheço aquilo, acho que razoavelmente bem, porque aquilo lá é um mundo, né? São 4 auditórios, né? É o Guairão, Bento Munhoz da Rocha, né? Guairinha, Salvador de Ferrante, o Mini Glauco Flores de Sabrito e o José Maria Santos. Esse é fora, né? Esse é ali na 13 de Maio. Exatamente. Mas faz parte. Faz parte do complexo Centro Cultural Teatro Guaíra. Tem a escola de dança, tem o Balé Teatro Guaíra, né? Que é premiado, que é super conhecido no mundo todo, né? Já se apresentou fora do Brasil. Tem a Orquestra Sinfônica, não é? E tem o G2, que é a nossa companhia de dança master. Ah, sim. Né? O G2 faz um trabalho incrível porque os bailarinos, depois de uma certa idade, não tem toda aquela flexibilidade de um jovem, né? Claro. Mas eles fazem um trabalho de dança, teatro juntos e tem feito espetáculos incríveis. E aí você está falando desses bailarinos já da G2, da Master. Eu estou me lembrando aqui do casal Eleonora Greca e Vanderlei Lopes, né? Exatamente. Foram os primeiros bailarinos, né? Por muitos anos, né? Quando eu assumi a superintendência, na época, 2019, o Vanderlei não havia se aposentado ainda. Mas acho que no ano seguinte ele se aposentou. Mas é um prazer trabalhar com eles e conversar com eles, porque eles transmitem. Aliás, todo mundo que trabalha no Guaíra transmite emoção quando fala com você. E acho que esse é o grande diferencial do Guaíra para outros teatros que não possuem os corpos artísticos. Porque quando você entra no Guaíra, o Guaíra tem alma. Todo mundo que trabalha lá ama muito aquilo. Então a gente sente essa vibração quando entra no Guaíra. Diferente de um outro teatro que é mais frio, né? Ele é um teatro onde você vai lá, aluga, faz teu espetáculo e vai embora. O Guaíra não, o Guaíra tem vida, o Guaíra é vibrante, o Guaíra emociona. É verdade. Até porque, né, o Guaíra tem várias faces, literalmente, né? Ele tem ali a entrada principal, que é pela Santos Andrade, né? Pela Conselheiro Laurindo, daí tem pela Rua 15, que é o Guairinha, tem pela Amintas de Barros, que é o Mini Guaíra, né? E, enfim, é um teatro que tá ali, né? É uma quadra
cultural, literalmente, né? Uma quadra potente. No meio do nosso centro. De frente para a nossa Universidade Federal, né? Que lugar histórico, né? Fantástico. Você é filha de um ex-governador, né? Do Mário Pereira. Muito orgulho. Exatamente. Seu pai foi governador durante 9 meses, já tem alguns anos isso, né? Você era bem... Você era 1994. Uma adolescente na época. Não, eu não era adolescente, eu tinha 22 anos. Você que está falando, eu não perguntei nada. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho 51. Olha só, mas não parece, hein? Sinceramente. Mas vem cá, você naquela época, você já imaginava um dia você secretária da Cultura, vou andar por tudo isso, mandar, decidir nessa área toda aqui? Bessa, eu não, nem naquela época, nem em 2018 eu pensava nisso. Nunca passou pela minha cabeça atuar na área pública. Não era um desejo meu, eu simplesmente não pensava nisso. Quando o governador me convidou, o governador Ratinho me convidou, foi um susto para mim. Eu não pensei, sabe? Eu falei, fui lá, me levaram para conversar com ele, eu não o conhecia. Aí conversamos um pouco, uma hora e meia. No final da conversa, ele me perguntou se eu aceitava o desafio de assumir a Secretaria de Cultura, a Superintendência de Cultura. Eu não pensei 2 minutos, eu falei, aceito. Depois que foi cair a ficha, eu falei, meu Deus, todo mundo quando assume, né, tem algum já planejamento, o que vai fazer... E eu não havia pensado sobre o assunto, então não foi você que correu atrás do cargo, foi o cargo que correu atrás de você. O cargo que me encontrou, eu digo assim, porque foi um belo encontro. Eu me apaixonei pelo cargo também, pela função, não pelo cargo, mas pela função, por trabalhar com arte, trabalhar com cultura, por poder tomar decisões que de fato têm desdobramentos. Você vê isso, o que você faz, se você fizer mal feito, você é responsável pelo dano que você causa. Mas se você fizer bem feito, você também é responsável pelo bem que você faz. Sem dúvida. Só voltando rapidamente aqui, essa reforma do Guaíra, né? Porque ela é muito... Claro. Expressiva, vultosa, né? São 50 milhões de reais, né? Para uma série de melhorias que vão ser feitas lá. Você já falou aqui que é o maior investimento na história do teatro, né? Porque a gente olha ali pro... Guaíra, aparentemente, ele tá uma senhora bem conservada, né? Ou um senhor bem conservado, porque ele é um teatro, né? Mas, enfim, ele... quais são as reformas mais importantes? Você já falou dos camarins, do telhado, né? Porque mais palco, instrumentos para orquestra, a questão acústica. E a gente vai trabalhar muito com imaginando as visitas guiadas, a gente vai contar a história do Guaíra, muita coisa audiovisual, então a gente vai investir bastante para a pessoa entrar lá e ser abraçada mesmo por todos os recursos audiovisuais, contando essa história do Guaíra. Então é basicamente isso. E a questão banheiros, de tudo, aquela parte ali, o saguão, tudo. O Foiano muda muito porque a gente ama ele daquele jeito, né? Mas muda sofás. E ele é tombado, né? Eu imagino. A gente tombado. É totalmente tombado. Projeto do arquiteto Rubens Meister, né? A nossa bomboniere né? Não é bonita, os nossos banheiros precisam de reforma. Essas laterais do teatro ali onde você anda para ir aos banheiros, ali tá difícil mesmo. Então vai estar totalmente renovado. É uma senhora, um senhor bem conservado, mas precisa dar uma melhorada nos órgãos internos. E essa reforma já começou? Quando que começa? A gente começou com o teatro, mas é um outro recurso que não o teatro não, o telhado, que é um outro recurso que não faz parte desses 50 milhões. E agora nós estamos finalizando os projetos. Estamos ainda definindo como é que vai fazer, porque a ideia não é fechar o teatro. E um recurso desse volume, a gente está montando esse quebra-cabeça de como não fechar o teatro, porque todo mundo ensaia lá, né? A escola de dança está lá dentro, G2, balé, orquestra. Então a gente está montando
eventos externos, né? Todos os eventos. A Guaíra tem evento quase todo dia. Então, a gente está aí montando quebra-cabeça para ver o que nós vamos fazer antes. Certo. Esses recursos, esses 50 milhões, são recursos próprios do governo? Tesouro Geral do Estado. É investimento do governo mesmo. E hoje qual é o orçamento da cultura? Veja, quando você fala em orçamento da cultura, a gente não chega a 0,5% do orçamento, mas a gente sempre do orçamento do Estado. Do orçamento do Estado. A gente tem também um investimento grande, esse recurso que tem vindo. Quando eu estava explicando para você da importância lá da cultura, falei das leis emergenciais. Isso deu tão certo que hoje foi transformado em política pública. Então, a Política Nacional Aldir Blanc, que é esse recurso que antes ficava no fundo, o Ministério fazia a gestão, hoje ele vem para estados e municípios. Então, eu tenho anualmente agora, para os próximos 5 anos, 73 milhões para serem investidos no fomento à área cultural. Isso sem falar de forma geral, né? De forma geral. Isso sem falar, é um recurso que você investe na classe. O que é investido é diretamente entregue em produtos culturais. Então, diferente um pouco do orçamento, quando você fala em orçamento, você pensa na estrutura, nos servidores, nos prédios, né? Hoje a cultura faz a gestão do Museu Paranaense, Museu da Imagem e do Som, Museu de Arte Contemporânea, Biblioteca, Teatro Guaíra, enfim, são muitos equipamentos. E você o MON também entra aí? O MON é um edifício do Estado, mas a gestão é feita por uma organização social, o que funciona muito bem, porque a organização social ela é menos engessada e ela pode captar recurso fora também. Sim. Então tem o Estado passa um recurso para o MON e faz um contrato de gestão, define tudo que o MON precisa entregar. E o MON recebe esse recurso e vai ao mercado também captar recursos para entregar mais. Isso dá muito certo, porque ele sempre entrega muito mais do que está no nosso contrato. O MON está sempre, né, com grandes exposições também, né? Sempre é um museu aí que nos dá muito orgulho, né? E é um museu que, quando você vai fazer uma reforma no Estado, a gente entra numa fila, é tudo mais lento, mais burocrático. O MON, se tem um risco na parede, ele no mesmo dia vai lá e pinta. A gente tem um pouco mais engessada, na verdade, a gestão quando é do Estado. E o MON está sempre impecável. Eu tenho recebido muita gente de fora e quando as pessoas vão ao MON, ficam encantadas com a qualidade tanto da parte artística quanto da manutenção do próprio edifício. Luciana, temos que falar aqui, né, antes que o nosso tempo se esgote aqui, de um outro projeto importantíssimo aqui para a cultura do Paraná, que foi também anunciado esse ano, que é a instalação do Centro Pompidou de Paris, uma unidade, né, em Foz do Iguaçu, né? Olha só. Por que Foz? Governador me chamou para... Nada contra Foz, né? Que fique bem claro, os nossos amigos e ouvintes lá de Foz do Iguaçu, mas... Curiosidade mesmo, porque Foz nós temos 399 municípios, né? Isso. Mas quando o governador me provocou, me deu um presente, na verdade, ele falou: Luciana, vamos trazer um museu internacional para o Paraná. Ele não falou muito aonde tinha que ser, mas o governador sempre tem esse olhar de descentralização. Todos hoje os nossos equipamentos culturais são em Curitiba. E nós somos uma secretaria de Estado. Então começamos a pesquisar qual seria o melhor lugar. Região Oeste é o supermercado do mundo, né? Então, uma região muito próspera. Precisava ter um equipamento potente lá. Foz do Iguaçu já tem uma rede hoteleira montada, tem uma estrutura de turismo instalada lá, porque um museu deste porte, ele atrai muito o turismo cultural. Então, era difícil colocar num lugar que não tivesse estrutura, porque teria que ser montada. E Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu, recebe hoje 2 milhões... O ano passado, né? Um número fechado no ano passado, 2.300.000 turistas por ano. Por ano, isso. Se metade desses turistas ficar um dia a mais, porque o turista em Foz do Iguaçu passa 3, 4 dias no máximo. A gente precisa que ele fique um dia a mais. Se metade deles passarem um dia a mais, a gente já tem 1 milhão de
pessoas visitando o museu. Um turista gasta quase R$500 por dia, são quase 500 milhões de reais a mais na economia de Foz. Na economia girando. de Foz, exatamente. Não, e eu acho que, né, claro, a gente sabe que Foz é uma cidade peculiar, né, por tudo que ela tem lá, você já citou aí, tem as cataratas, tem o Parque Nacional, tem ali, enfim, né, tá na Tríplice Fronteira, tem o próprio Paraguai, que não deixa de ser um programa para quem vai a Foz, né, sempre, tudo isso. Então... O fato de estar na Tríplice Fronteira é muito importante, Bessa, porque o Pompidou é a primeira antena deles nas Américas. E eles não estão vindo só para o Brasil. Eles estão vindo para o Paraguai, para a Argentina e para o Brasil. Então era um lugar muito estratégico também para o nosso discurso com o Pompidou, que começou em 2020, no meio da pandemia. A gente fazia reunião virtual. Então foi um trabalho grande. Legal, uma parceria com a CCR Aeroportos, né? Muito bem. Bom, olha aqui, o nosso tempo já está chegando ao final aqui, mas eu sei que hoje você tem um compromisso particular, né? Hoje você não trabalha, né? Hoje é sábado. Não, hoje vou ser pessoa física e vou ouvir o Caetano e a Bethânia. Vai curtir a Caetano e a na Pedreira a Paulo Leminski. Você é fã deles desde sempre? Desde pequenininha. Desde a época que eu gostava da música do Leãozinho. Tá certo. Muito bem. Olha só, Luciana Casagrande Pereira, secretária da Cultura do Paraná. Luciana, muito obrigado. Eu acho que, enfim, o tempo sempre é curto, né? A gente sempre tem muita coisa para perguntar, enfim, mas quero te agradecer muito aqui, né? A sua vinda e para nos falar um pouco aqui sobre, né, essa grande reforma no nosso Teatro Guaíra, né? Eu ia usar um adjetivo aqui, mas me faltou. No nosso Teatro Guaíra, que tá muito bem, né? Ele tá conservado, não dá para dizer que ele tá, né, lá, assim, em estado crítico, não é isso, né? Mas é um teatro que merece sempre estar sendo cuidado, né? Exatamente. Foi um prazer muito grande, Bessa. Realmente o tempo é curto, porque você nos deixa as pessoas tão à vontade que a gente tem vontade de ficar aqui conversando. Foi um prazer muito grande estar aqui no Grandes por Bessa. É um programa que eu sempre acompanho e estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço mais uma vez. O Grandes por Bessa faz um rápido intervalo e na sequência eu vou conversar com o Mauro Pereira Schwartzburg, diretor da Federação das Indústrias do Paraná e presidente do Sindicato da Indústria do Mobiliário e Marcenaria do Paraná, o CIMOV, que vai falar aqui com a gente sobre o 11º Congresso Nacional Moveleiro, que ocorre agora nos dias 1º e 2 de outubro em Curitiba. É um instante só e a gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa.